Senão vaza o som. Boa noite, caro telespectador. Sexta-feira, 7/7, primeiro programa do segundo semestre. O segundo semestre já está aí no ar, né? O ano rapidinho voando, né? Mais uma vez agradecendo pela generosa audiência, pelo carinho que vocês têm pela TV Zoom, pelo Pensando, pelo Modesto, e sempre procurando trazer assuntos que eu entenda que sejam de interesse da nossa região. E no programa desta noite eu conversarei mais uma vez sobre um tema que me dá um imenso prazer em trazê-lo ao Pensando Nova Friburgo. Inclusive já virou a marca do programa, né? Que é a Nova Friburgo que deu e vem dando certo. E hoje eu homenagearei um dos mais antigos e tradicionais meios de comunicação que está presente na nossa vida desde 1946, tá? Mais precisamente desde junho de 1946, Rádio Nova Friburgo FM, tá? Bastante tempo no ar, né? É um símbolo da nossa cidade, é um símbolo da nossa região. E será uma homenagem diferente daquelas que normalmente eu faço, né? Por quê? Normalmente quando eu trago essas entidades, pode tirar o título, por favor, William? Isso, obrigado. Quando eu trago ao programa essas entidades, normalmente eu trago, digamos, a direção, pessoas contemporâneas, ou seja, as pessoas que estão atuando à frente dessas entidades nos dias atuais. Eu já prestei várias homenagens à Rádio Nova Friburgo FM, a antiga Rádio Sociedade de Friburgo, não era esse nome? Pois é. E hoje eu resolvi fazer uma viagem inversa. Eu consegui encontrar um personagem que trabalhou na rádio entre 1952 e 1962, ou seja, ele entrou na rádio quando nossa rádio era, a nossa emissora das montanhas, era uma jovenzinha, uma criança com 6 anos, né? Hoje ela é uma idosa vigorosa, né, com 77 anos. A minha conta está certa? 46, 54, com 23, 77 anos, sim. E é um personagem que eu não podia deixar de passar. Quando eu descobri que ele trabalhou na rádio nesse período, de 52, 62, eu falei, que oportunidade nós teremos de, parodiando o nosso grande amigo aí do programa, o grande conhecido colecionador friburguense, Rogério Albertini, que, por sinal, tem um programa na rádio Nova Friburgo FM todos os sábados, né? Uma viagem direta ao túnel do tempo é o que eu farei hoje. Nós faremos uma viagem direta no túnel do tempo. Será uma rara oportunidade para conhecermos, através do testemunho do nosso convidado, o início da vitoriosa trajetória da nossa emissora das montanhas ao longo desses seus 77 anos. Daqui a pouco vocês saberão quem é esse personagem que verdadeiramente faz parte da história da nossa tradicional emissora. Ele estava lá por 10 anos. Enfim, este é o tema do programa da noite. O Pensando Nova Friburgo homenageia mais uma entidade que faz parte da Nova Friburgo, que vem dando certo e que comemorou 77 anos de fundação em junho passado, a Rádio Nova Friburgo FM. Antes eu vou citar para vocês apenas uma frase. Essa frase é atribuída a Marilyn Monroe. Marilyn Monroe foi uma célebre atriz, modelo e cantora norte-americana que viveu no século passado, né? Uma grande sex símbolo, né? O pessoal chama assim, né?
lá dos anos 60, né? Morreu aí de uma forma misteriosa até hoje, tá? Mas disse essa frase: não é verdade que eu não tinha nada, eu tinha o rádio ligado. Não é verdade que eu não tinha nada, eu tinha o rádio ligado. Ou seja, ela dava, apesar de ser uma célebre atriz, ela dava um valor tremendo à rádio, né? E a rádio, durante muitos anos, né, foi um dos meios de comunicação presente no século passado, era o principal meio, né, que as pessoas ficavam na salinha ouvindo a rádio, né? E até hoje a rádio faz sucesso, né? Muita gente diz que com o advento da televisão, a rádio ia acabar. A rádio não acabou, a rádio se modernizou. Hoje nós temos a nossa própria rádio Nova Friburgo FM, deixou de transmitir em AM, passou FM, hoje está na internet, e continua fazendo seu sucesso. Mas é isso aí, vamos homenagear essa setentona, né, que continua vigorosa no ar. E para conversar com vocês, estou recebendo Carlos Augusto Samico Freire, que foi ex-locutor desta rádio, entre outras atribuições e outros trabalhos que ele realizou lá. Então, eu dou meu fraterno boa noite ao meu querido amigo, irmão Samico. A telinha, pessoal, boa noite, Samico. Boa noite a todos. Tá? Boa noite, Modesto. É uma honra muito grande estar aqui. Nunca pensei que eu ia sentar nessa cadeira. Mas a vida é uma surpresa, né? É. E agradável. Essa é agradável. Eu tenho certeza que nós faremos uma viagem no túnel do tempo, que quem está nos assistindo, para quem, por exemplo, é da minha idade, né? Passou dos 60, né? Passou dos 70, vai voltar lá nos anos 60, um pouco mais velho, nos anos 50. Vamos saber que rádio era essa que existia há 77, ela tem, né? Você trabalhou lá, eram menos 6 anos, 71 anos, né? Você entrou em 52, 71 anos. Vamos descobrir como era a rádio naquele tempo. Mas antes, como você mesmo disse, você nunca apareceu em televisão, então vamos saber quem é Carlos Augusto Samico Freire. Eu sou amparense. 4º distrito. Eu nasci no Núcleo Colonial 61, em 1939. Meu pai tinha uma propriedade. Com 1 mês de idade, ele vendeu e mudou para o centro de Amparo, de frente ao posto de saúde. Ficamos lá até 1950. Em 1950, meu pai, eu tinha terminado o curso primário, ia ter que fazer a admissão, né, para fazer o ginásio, e só tinha em Friburgo. Só levanta um pouquinho o chapéu que não está aparecendo. Isso, levanta um pouquinho, senão você está... Isso, agora melhorou. Aí mudamos para Friburgo, ali no edifício Ojaic, o antigo edifício Ojaic, fica na esquina da rua Farinha Filho, com a praça Getúlio Vargas. Getúlio Vargas agora, né? Na época era 15 de novembro. Aliás, em 50 nem era Getúlio Vargas, era a Princesa Isabel. Depois Getúlio morreu, a política mudaram para Getúlio Vargas, no 4º andar. Meu pai tinha um escritório de advocacia no 26 e no 28 tinha um apartamento, 3 quartos, 2 salas, 2 varandas, muito confortável. Aí eu fui fazer a admissão. Aí eu fiz a prova. Antigamente, para sair do primário, para ir para o ginásio, nem sei se existe isso. Na minha época era assim. Tinha que fazer uma admissão. Eu fiz, tirei em primeiro lugar. Não estou me enaltecendo, não. A professora lá do Amparo era muito competente. Ela era a dona Ercília Gripe. Ela dava matemática, história, geografia, francês, e era uma mulher muito esperta. E eu estava preparado, fiz as coisas, centralizei ali, tirei em primeiro lugar, ganhei 7 anos de estudo gratuito, Colégio Modelo. O ginásio, o científico ou técnico de contabilidade. Eu fiz o ginásio, depois eu fiz o técnico de contabilidade.
apesar de nunca ter trabalhado como... Eu não gosto de número, matemática não é comigo não, mas eu não sei por quê. Mas aí foi isso em 50, né? Aí foi indo, eu estava com 11 anos, foi indo. Aí na casa do meu pai se reuniam os intelectuais da época. Dr. Rudá Brandão Zambuja, Dr. Augusto Lima Brandão, Dr. Conceição, Dr. Moraes, o Dr. Messias Moraes Teixeira, o Dr. Altino, e mais um outro que eu não posso não lembrar de todos, né? Aí o Dr. Rudá Zambuja, era médico, gaúcho, me chamava de Né. Não sei por quê, Né. Aí falou assim, ô Afonso, pô, a Rádio Friburgo está precisando de um office boy, que idade tem o Né? Aí isso já era 52, já, em 52. Para entrar na rádio a gente vai falar daqui a pouquinho. Ah, então tá bom. Aí você continua, você trabalhou na rádio, mas vamos dar um pulinho na rádio para a gente voltar depois. Depois da rádio, o que você fez? Depois de quê? Depois que você passou da rádio, o que você fez? Onde é que você trabalhou? O que você fez da vida? Eu trabalhei... O primeiro emprego meu foi a rádio. Foram 10 anos na rádio. 10 anos na rádio. A gente vai voltar lá. Depois, eu saí da rádio, eu pedi demissão e fui para o Ministério da... Não foi para o Ministério da Saúde, fui para o IAPTEC. Era o Instituto dos Motoristas. Depois, em 67, o Castelo Branco fundiu todos os institutos. Tinha IAPTEC, IAPC, IAPFEP, IAPM, enfim. E fundiu tudo no INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Eu fui trabalhar lá. Depois, então, passou para o Ministério da Saúde. Eu trabalhei e me aposentei no Ministério da Saúde. Quantos anos você trabalhou lá? Entre o IAPTEC e o Ministério da Saúde, público, 30 anos. 30 anos. Com a rádio, 10 anos, 40 anos de 40 trabalho. 40 anos de trabalho. 40 Mas anos. você não fez só isso, né? Hein? Você tem outras atividades, né? Você, por exemplo, você foi presidente do Clube de Xadrez, né? Ah, sim, isso aí foi distração, né? Eu comprei o título do Clube de Xadrez, eu tinha uns filhos pequenos, o meu filho, Wagner, a Jean Carla, foram criados lá no Clube de Xadrez. Aí amigo, você vai vir com o presidente? Não. Aí fizeram uma campanha verde, uma chapa verde, não sei o que, de esperança, e não sei o que. Então, aí eu fui sucessor do Sorrentino, Jorge Sorrentino. Aí fiquei só 2 anos, não quis reeleição, trabalhei no Clube de Xadrez. Fui presidente, né? Tinha discoteca, né? Foi uma fase bonita, fase boa. E a minha princesa sempre junto comigo o tempo todo, muito me dava força, né? Sua princesa, para quem não está sabendo, era só... A minha esposa, a minha falecida esposa, Ângela da Penha Samico Freire, faleceu tem 2 anos e 7 meses. Quase 60 anos de casado. A vida. Mas você também faz parte de uma importante entidade da cidade, não sei se você quer falar. E sim, aí, quando foi em 83, eu fui convidado para a maçonaria. É uma instituição iniciática, filosófica, filantrópica, progressista, evolucionista, do bem. Aí eu iniciei e vou fazer 40 anos que eu sou maçom. Lá é importante você informar que lá você também exerceu o cargo de presidente. Exerci. Eu fui eleito 3 vezes secretário, fui eleito 3 vezes primeiro vice-presidente, fui eleito 3 vezes orador e fui eleito presidente da loja uma vez. Ou seja, você está com 83 anos. Vou fazer 84 dentro de 3 meses. Mas você teve uma vida profícua, né? Graças a Deus, graças a Deus. Então. Cabeça tá boa ainda. Leio muito, gosto muito de ler. Isso né? Faço exercícios físicos. Né? Ativa, né? Isso mantenha. Né? Mas, embora sinta muita saudade da minha princesa, mas é a vida. Eu também vou. A gente tem um contrato de passagem por aqui. Isso aí. Nós somos visitantes aqui. Muita gente às vezes não quer entender, mas é a realidade.
Agora sim, agora nós vamos entrar. Agora as pessoas que estão nos assistindo já conhecem um pouco de quem é Samico, que é popularmente como ser conhecido, né? Você é conhecido por todos. Antigamente me chamavam de Carlos Augusto Freire. Não sei por que tiraram o nome, mas na minha certidão, documento de identidade, é Samico. Nome Carlos Augusto Samico Freire. Mas em compensação, hoje todo mundo chama de Samico. Graças a Deus. Foi o Zequinha, quando eu entrei para o IAPTEC, em 60 e pouco, 63, ele pegou a documentação que veio de Niterói, olhou assim, Carlos Augusto Samico, falei, Samico, nome bonito, pode te chamar de Samico? Com muita honra, é minha mãe. Aliás, a única pessoa que me chama de Samico vai ser o senhor, o doutor José Zequinha Onerá. Era advogado, era um delegado, era um agente do IAPTEC, não a Friburgo. Mas não foi só o único, hoje todo mundo só chama você de Samico. Graças a Deus. Agora sim, agora vamos voltar como é que você chegou na emissora das montanhas, tá? Se você lembra o mês que isso aconteceu, me lembro. A sua idade, você chegou lá por acaso, enfim. Não foi por acaso. Fala um pouquinho, agora sim, você fala como é que você chegou lá. Em 52, não lembro o mês, né? Dr. Rudá Zambujo estava lá em casa, ele era compadre do meu pai e meu pai era compadre dele. Ele era padrinho do meu irmão mais velho, do que eu, 1 ano, e o meu pai era padrinho da Denise, a filha dele. E ele sempre era gaúcho. Aí ele falou assim, ô Afonso, bota o Ney na Rádio Friburgo, está precisando de um office boy. Que idade tem o Ney? O Ney vai fazer 13 anos. Sim, então está precisa-se de um jovem de até 13 anos para trabalhar na rádio, não sei o que. Então. Liga para o Luísio, eram amigos. Meu pai era advogado, o doutor Luiz também era advogado, era engenheiro, muito inteligente, poeta, escrevia cada poema que você ficava bobo de ver. Mas eu tenho muita saudade dele. Morreu. Eu fui saber, já tinha sido enterrado, nem sei aonde ele foi. Nós vamos falar um pouco de Aloysio Moura daqui a pouquinho. Depois vamos falar sobre ele. Vamos falar sobre ele, que esse é um personagem da Rádio Friburgo que marcou, né? Foi, para mim, marcou muito, muito. Aí meu pai ligou para ele disse, manda, como é que ele chama? Carlos Augusto. Então vai. Aí, vai lá na rádio, Ela saía da rua Farinha Filho, entrava ali, quer dizer, virava assim na rua, na praça, subia a escada e estava na rádio. 2 minutos, eu fui lá. Eu sou o Carlos Augusto, o doutor Luiz quer falar comigo. Aí ele disse, você é o filho do Afonso Freire, eu sou amigo do seu pai. E aí ele falou e tal. Aquele conversa de Seca Lourenço, né? Aí você vai ser office boy. Você sabe o que é office boy? Isso não, senhor. É o que leva correspondência, pega a correspondência, você leva a fatura para a Casa Bisotto, Casa Yunis, Guanabara Móveis, Favassa Brown, enfim, os anunciantes da rádio em branco, um valor, para o cara saber que 10 dias depois eu voltava, pegava aquele papel, ele botava um selo e aí virava recibo para o cara pagar o anúncio da Rádio Friburgo. Tá bom. Aí, você começa amanhã. Já amanhã? Começa amanhã. Qual é o horário? Às 9 horas, você pode chegar às 9 horas. Tá bom. Às 9 horas, 8h30 eu estava lá. Mas tinha uma coisa que você me contou. Você tinha 13 anos e tinha que estudar à noite para trabalhar, né? Pois é, aí foi o problema. Aí meu pai era advogado, né? Fez um expediente para o doutor Rivaldo Pereira Santos, que era amigo de meu pai também, e pediu autorização. Explicou lá, em termos técnicos, não sei, não sou advogado, e ele deu autorização para eu estudar à noite. Aí eu transferi, levei ele lá para o doutor Teixeira, né, chama? Messias de Moraes Teixeira. Messias de Moraes Teixeira, que era amigo do meu pai também. Que era diretor do Modelo, né? Era diretor do Modelo. Era proprietário, né? Eu acho que era proprietário. Não, ele era casado com a dona. Isso. Conceição. Dona Conceição. Do seu Corte. Isso aí. Ele era casado com a dona Conceição. Isso aí, dona Conceição. Aí eu passei a estudar à noite. Aí eu trabalhava, 6 horas saía,
ia para casa e tal, jantava, tomava banho, ia para o colégio. Chegava em casa às 10 horas da noite. No dia seguinte... Ou seja, você entrou na Rádio Friburgo assim, num ápice. Foi, rapidamente. Ele nem fez entrevista, fez nada. Assinou. Mas eu fiquei só 3 meses. Então, a gente vai falar isso já, mas eu quero comentar algo que você falou aí. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar muito cedo com meu pai, que hoje tem essa maluquice aí, né? De que estão protegendo os jovens para não trabalhar, né? Aí tem um monte de exigência, tem que ter 16 anos, mas para trabalhar no tráfico pode começar com 8 anos, que não tem problema, né? Mas aí, naquela época, eu lembro que o papai falou comigo a mesma coisa, meu filho, se você estudar à noite, que eu estudava à tarde, né? Eu vou poder te dar mais um pouquinho. Eu falei, papai, mas eu tenho 13 anos só, e só pode estudar à noite a partir de 14 anos. Eu falei, você quer trabalhar um pouco mais e ganhar um pouquinho mais? Eu quero. Aí eu sei que ele conseguiu também uma autorização, eu fui estudar à noite com 13 anos. Mas aí foi interesse meu, né? Agora eu não sei se mudou, se é assim. Hoje é tudo diferente. Hoje não tem mais ginásio, hoje é primeiro grau, segundo grau. Hoje é ensino fundamental. Isso, aí. E o outro ensino médio. Não me entra aí. Mas o problema todo é que, em nome de proteger a criança, eles desprotegeram a criança com umas leis absurdas. Então, as crianças hoje não podem trabalhar com 12, 13, 14 anos. Lá não pode. Como se isso atrapalhasse o estudo. Eu trabalhei com você, foi outro exemplo. E nós não tivemos problema nenhum. Nenhum. Tá? Agora, hoje... Nem mental, nem moral. Então, hoje não. Hoje protege demais, tá aí. Mas a bandidagem pega os garotos novos. Agora vamos falar assim, como é que foram os seus primeiros passos na rádio? Eu fui ser office boy, né? Chegava às 9 horas, pegava a minha pasta, né? Já estava separadinho, falar o nome da secretária? Pode, sem problema. Aqui você pode falar todos. Tinha 3 secretárias, ele tinha 3 secretárias. A Ítala Caristiato era a primeira secretária, inteligente, falava bonita até. E a dona... esqueci o nome dela. Uma senhora era a segunda secretária e a Lazi, era uma mais nova, era a terceira secretária. Aí estava com a pasta com a Lazi. Está aqui, Carlos Augusto, você vai entregar na Roberto Brown, na Casa Falco, não, então, Casa Bisotto, acho que nem tem mais, né? Não, tem Casa mais. Casa Bisotto, não sei o quê, então. Aí eu fui. E cheguei, eu saí às 9 horas, quando foi 10 horas, já estava na rádio de volta. Você já entregou tudo? Já. Mas os outros demoram, chega aqui 3 horas da tarde. Não, mas eu já entreguei e vim para cá. Vou ficar aqui, vou olhar lá na sala de som. Eu achei linda aquelas luzes. Então, parecia até um avião. Eu fiquei encantado com a sala de som. O Kleber de Moura Matos era o locutor da rádio e era o único que era locutor e operador ao mesmo tempo. Ele operava e falava, porque tinha uma carência de operadores na rádio. Ninguém queria ser operador, não sei porquê. Eu adorava aquilo. Aí eu chegava, ele deixava a porta aberta, eu chegava devagarzinho, ficava atrás dele. Ele era forte, um mulato grande, uma voz bonita, falava bem, uns dentes bonitos. Ele já tinha uns 22 anos, eu tinha 13 anos. Aí eu via, mas fiquei semanas vendo ele operar. Tinha 2 pratos, prato de rotação, desse tamanho. Recebia da Embaixada dos Estados Unidos a Voz da América. Vinha o Lobo do Mar, uma novela, vinha show de Frank Sinatra, vinha de Tony Bennett, entendeu? Eles doavam, não sei para quê. Foi o período da Aliança para o Progresso. Isso aí. Era um programa que os americanos digamos, implantaram na América do Sul, América Central, por causa da pressão, comunista na isso época. Aí o prato era desse tamanho, porque o disco também era desse tamanho. Foi o maior disco que eu já vi na minha vida. Tinha de 78 rotações, de cera, batia e quebrava. Isso eu cheguei a lidar com ele. De cera, né? Eu tenho até em casa até hoje comigo, 78 lá, rotações. 78. E depois tinha os long play de 33 rotações. 33 e um quarto. Aí isso não quebrava, caía não quebrava. Né? Aí eu vi ele botar, era picape, era manual, ele pegava, botava,
E eu estou olhando, aí ele ligava a luz amarela, ligava a luz azul, depois a verde. Aí o locutor falava. Aí ele disse, aprendi. Aí e ele não sabia que eu estava atrás dele. Aí, um dia, não sei como foi, ele olhou assim, ô Carlos Augusto, você está aí? Ah, eu já estou aqui, já tive mais de 3 semanas, acho as 3 semanas que eu estou aqui. Eu já aprendi esse negócio aí. Você quer operar? Eu vou te ensinar. Eu acho que não vai precisar ensinar não, que eu já aprendi. Cabeça fresca, 13 anos, novo, eu fiquei alucinado com aquilo, parecia um avião. O regulador de voltagem era manual. Ficava em cima da mesa assim, igual aquele negócio ali. Aí eu tinha que olhar sempre para ele. Ele tinha que estar 220. Aí oscilava muito a luz, caía para 200, aí tocava a manivela para frente. Aí batava 220. Aí subia para 280, eu tocava para trás, tinha que ficar de olho. Aí ele falou, você já sabe operar, Carlos Augusto. Eu de tanto olhar você, mas eu gosto. Então, ele tirou, ele falava e operava, porque não tinha operador. Uhum. Ele tirava o microfone lá da sala e engatava na mesa de som e operava e falava. Ele tinha que tocar para frente, né? Aí ele voltou para a sala de locução e me deixou ali, sentado ali. Aí eu ganhei o céu. Você ficou muito tempo ali como operador? Ah, fiquei. Aí doutor Aloysio, não, eu saía, fazia o office boy, mas chegava rápido para operar. Uhum. Aí um dia o doutor Aloysio chegou, ele tinha um sapato de borracha, ele era pesadão, mas ele andava macio, igual um gato, não sei porquê. Ele chegou assim, Carlos Augusto, eu disse, esse sou eu mesmo. Você opera? Eu já aprendi. Você já... Ué, mas por que você me falou? Não, o Kleber eu aprendi, só em olhar eu aprendi. Você é esperto, menino. Você a partir de você não vai ser mais office boy, não. A partir de amanhã você chega aqui às 8 horas da manhã. Você está ganhando quanto mesmo? 80 mil reais, não. Meu reais acabou em 46. 80 cruzeiros. 80 cruzeiros. Vou te passar para 160 cruzeiros. Dobrou o salário. Vou avisar teu pai. Não precisa avisar não que eu vou avisar. Não, mas eu vou avisar teu pai. Eu disse, não, pode avisar. Aí entreguei a pasta, passei a operar. Aí, bom. Aí fiquei operando 1 ano e tanto, né? Eu tinha 13 anos, 14 anos. Com meus 15 anos, antes dos 15 anos, a minha voz engrossou, não sei. Mas aí você vai contar depois do intervalo, que agora a gente tem que dar os comerciais. Claro. Senão não vai faturar. Você comanda, você é o comandante. William, vamos para um rápido intervalo? Vamos lá, daqui a 2 minutos a gente continua com essa saborosa viagem ao túnel do tempo, homenageando a nossa Rádio Nova Friburgo FM. Antigamente o pessoal falava até, hoje era carinhosamente chamada de emissora das montanhas, mas também tinha turma chamada de Rádio Cipó, né? Sempre amiga. Chamava de Rádio Cachaça. Isso. E ele não gostava, não. Não gostava, não, eu sei que não gostava. Voltamos daqui a 2 minutos. Rádio Sociedade de... Boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso.
A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. De onde vem a inspiração para os seus sonhos? Vem da vontade de proporcionar mais conforto para a família. Viajar? Chegou a hora de encaixar sonho e conquista. A Cianf, em parceria com a Canopus, oferece diversas modalidades de consórcio para casa, carro, viagens, cirurgias estéticas e a segurança de uma empresa com mais de 22 anos de tradição. Consórcio Cianf. Para cada sonho, uma conquista. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Bem, estamos retornando hoje, homenageando a nossa querida emissora das montanhas, que completou recentemente 77 anos, e conversando com um personagem que trabalhou na rádio entre 1952 e 62, ou seja, lá nos primórdios da rádio, trabalhou na rádio quando ela era ainda uma criança, né? Hoje já é uma idosa saudável, né? Agora, você entrou na rádio como office boy, trabalhou como operador de som, mas você chegou a locutor. E conta como é que foi essa história, até porque eu já conheço a história e foi bem inusitada, né? Pois é. Aí, o doutor Aloysio, um bom sujeito, ele ouvia a rádio, ele morava lá na torre, perto da torre da rádio. Lá nas Browns. Isso, lá nas Browns. Ele chamava de Morro do Cemitério. Isso aí. E ele ouvia a rádio o dia todo. Ele sabia os passos de tudo, ele queria saber de tudo. Um detalhe que eu esqueci de falar, os donos da rádio eram o doutor Aloysio e o José Eugênio Miller, que foi ser prefeito. Foi prefeito. 2 vezes, parece. Foi prefeito. A primeira vez ele foi meu patrão durante os 4 anos que ele foi prefeito. Quando ele foi reeleito, acho que ele foi reeleito. Eu não lembro. Eu acho que foi. E ele vendeu a parte dele para o doutor Aloysio. O doutor Aloysio ficou dono absoluto da Rádio Friburgo. Isso naquele tempo lá. Nem sei quando foi. Tem até uma rua aí, o José Eugênio Miller. Ele era é uma das principais ruas do centro da cidade. É, filho de alemães. Isso, ele é de Santa Catarina. É de Santa Catarina, filho de alemães, chamado de Barriga Verde. Mas, o que eu estava falando? Nós estávamos falando como é que você chegou ao locutor de forma inusitada. Pois é. Aí o Kleber estava operando, eu cheguei, né, eu ia render, ia ficar no lugar dele, né? Aí ele falou assim, você quer falar? Você já tem uma voz bonita. Eu disse, mas escolhe aí três textos aí. Foi Eucalol, Glostora, Sal de Frutaeno. Tem que lembrar, para quem os mais novos, que Eucalol era um creme dental. O sabonete. Talco, sabonete. Eucalol, de eucalipto. E Glostora era passar no cabelo. Usava muito o Glostora, era como é que chama? Não é pomada, não. Era
Não, era tipo uma geleia, assim. Passava no cabelo, o cabelo ficava todo armado. Isso, armava o cabelo. E o sal de fruta Eno era para... Até hoje está aí o sal de fruta Eno. Tem ainda? Tem, lá em casa tem. Mas lembrar para os telespectadores que antigamente os anúncios não eram gravados, não. Você falava no ar, né? Falava no ar. Né? Mas vamos lá contar aí. Tinha uma pasta, um mapa com horário, um relógio assim. Né? Aqui era o estabilizador da voltagem. Aqui era a cabine do locutor, né? Com o vidro, a prova de som. E ele ficava do outro lado. Aí você quer falar? Eu quero falar. Me dá esses 3 textos aí. Me deu os 3 textos, eu olhei. Aí fui lá. Ele desligou da mesa de som, passou pelo... Tinha um orifício assim, um quadradinho assim, para a gente enfiar os textos para o locutor pegar do outro lado, pegar na sala dele, para não ter que abrir a porta. Então, aí eu passei o cabo do microfone, liguei lá dentro, aí eu olhei para cima, ficou amarelo, ficou azul, depois ficou verde. Aí eu falei, pá. Doutor Luiz, na mesma hora, ligou para a rádio, para Ítala. Ô, Ítala, quem é que está falando aí? Tem locutor novo aí? Não, é o Kleber de Moura Matos que está na locução. Não é o Kleber, não. Vê lá quem é. Aí foi lá, olhou. É o Carlos Augusto. Eita, garoto danado. Tá bom. Aí desligou o telefone. E eu estava lá na cabine, na prova de som, não escutei, não sabia de nada. Aí eu saí, aí vim, como é que ficou bom? Ficou muito bom. Você tem a voz boa também. Aí o doutor Luiz escutou. E o que é que ele falou? Não sei. Ele falou, gritou lá, não sei o quê, disse que vai vir aí. Aí ele veio, não levou 10 minutos, ele tinha um carro, rabo quente, a gente fala que é rabo quente, um carro que tinha um motor na traseira, não era Fusca, não. Não tinha Fusca na época aqui no Brasil. Ele era um Renault, parece. Na frente era o porta-mala e atrás era um motor. Carrinho pequeno e ele grande, o carro quase sentava no chão. Aí ele chegou lá na rádio. Então, hein, Carlos Augusto? Eu disse, não, o Kleber falou que que a minha voz já está boa. Aí me pediu para ler, eu li. Eu gostei da sua voz. Eu vou assinar para você ser locutor da Rádio Friburgo. Você vai ser meu locutor. É até bom porque você opera e também fala. É igual o Kleber, é o único que fala e opera. Tinha locutores, Loilson Sardou, uma voz bonita, cantava bem pra cacete. Ele cantava o repertório de Dick Farney, conheceu? Conheci. Dick Farney, de Lúcio Alves. Também conheci. Com uma voz bonita e tocava violão. E era locutor, mas não operava. Tinha o Tarcísio Tupinambá, morreu. Tinha Hugo Rodolfo suicidou, apaixonado, desilusão amorosa. Mas ninguém queria operar. E eu gostava de operar. Aí eu aprendi a operar e falar ao mesmo tempo. Então, quando ele me botou às 8 horas da manhã, eu abria a rádio, botava o disco Despertar da Montanha, né? De Eduardo Souto. Aí eu falava, né? Está no ar, a Rádio Sociedade de Friburgo, 1080 quilociclos, a emissora das montanhas, aquele blá 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 todo, né? Aí... E os programas que você apresentou? Aí eu apresentei o Brasil Sertanejo. Um programa sertanejo? Das 8h05 até às 9 horas. Às 9 horas eu fazia a repetidora musical, que ia até às 10 horas. E das 10 às 11, o Loilson Sardou fazia comigo,
né, o cancioneiro romântico. Ele cantava, tocava violão bem, tá? Eu acho que está vivo ainda. Se estiver vivo, está com uns 90 anos. Ele saiu da rádio, fez advocacia, fez um concurso para o Ministério do Trabalho e foi seguir a carreira dele. Mas era um locutor, um cara educado, era o tipo do francês. Mas você falou, acho comigo, que você fez Você é Quem Manda também, não fez? Ah, Você é Quem Manda, aí isso era tarde, era das 4 às 5. Esse programa que fisgou a minha princesa. Ela ouvia, eu lia, eu apresentava músicas, a pessoa escrevia para lá para a rádio pedindo música, né? Eu mandava sonetos, eu lia sonetos, poemas, trovas, versos, porque o meu pai foi crítico teatral no Teatro Municipal durante 20 anos. E meu pai ouvia a rádio, eu era o filho mais novo dele, né? Ele gostava de ouvir. Ele ouvia a rádio o dia inteiro, botava o rádio lá em cima da cama, que ele já estava doente. E quando eu não lia bem, né? Ele falou assim, você não leu bem hoje. Esse poema, quando é que você recebeu esse poema? Ah, eu recebi hoje. Você não pode ler para você é uma coisa e ler para os outros você tem que interpretar, você tem que aprender a lidar. Aí, me dá umas aulas, né? Aí, ela se apaixonou pela minha voz. Agora vamos falar de um personagem que marcou a rádio, eu conheci, tá? Você mesmo falou que ele... Quando você chegou lá em 52, ele já estava lá. Eu conheci ele até perto de falecer, né? Que ele já é falecido. Aloysio de Moura. Doutor Aloysio, como era conhecido. Fala desse personagem. Grande sujeito. Ele era assim meio entendeu? Ele tinha coisa, né? Parecia que, você falou, parecia um carro, ele falava... ele falava... Parecia que ele estava brigando. Isso, parecia... Mas era um sujeito, coração de ouro, bom, inteligentíssimo. Ele era engenheiro eletrônico, não sei, ele era engenheiro. Ele consertava a rádio, saía do ar lá, queimava, ele consertava a torre, ele trepava na torre. Ele ia lá em cima, todo mundo sabe essa história da torre. Pois ele fazia todas as coisas lá. E ele era advogado também, E era poeta. Eu li um poema dele lá, ele falou, você leu um poema meu hoje. Não foi para agradar o senhor, não. Foi uma ouvinte que me pediu. Mas é um sujeito seríssimo, correto. Morreu, eu nem soube. Enterrou, nem sei quando ele morreu. Fui saber depois. Deve ter ido para Niterói, né? Porque ele era de Niterói. Não sei. Pois também não sei. Não sei. Mas ele foi um importante nome da comunicação de Nova Friburgo. Ah, foi! Ele assiste, nos Jogos do Brasil... E viajava, ele ia nas Copas do Mundo. Ele ia para o Japão, ia para tudo, ele ia. Eu acho que ele foi, enquanto teve vivo, tudo quando é Copa do Mundo, ele foi. E todas as Copas do Mundo ele compareceu. Ele é um personagem importante da vida, né? Muito importante. Da minha vida foi muito importante também. Né? Muito querido, me tratava muito bem. Houve uma passagem, não sei se eu vou falar agora, do doutor Rivaldo. Pode falar. Vamos lá, e vamos aproveitar isso aí. Você está entrando num caminho que eu queria saber. Vamos contar alguns momentos pitorescos que você viveu ou presenciou na rádio. Isso aí é muito interessante, é muito delicioso essas coisas. O doutor Rivaldo Pereira Santos. É bom explicar quem foi o doutor Rivaldo Pereira Santos. O juiz de direito. Um dos mais celebrados juízes que nós tivemos. Na época que o Friburgo só tinha uma comarca, né? Isso, ele era juiz de penal, era eleitoral, era tudo. Só tinha uma comarca, Friburgo só tinha uma comarca. E o doutor Rivaldo Pereira Santos, eu conheci esse. Eu também conheci. Eu conheci ele, era muito gentil na rua. Isso, magrinho, andava na avenida. Eu lembro dele na avenida. Ele era amigo do meu pai frequentava muito. E fez parte da nossa ordem, né? E foi orador da loja de Indústria Caridade. Então. Mas aí ele mandou, aí ele ligou para a Rádio Friburgo, telefone 1298, ligou para a rádio, Aloysio, doutor Aloysio, aqui é o Rivaldo, doutor, tudo bom, né? Eu vou mandar aí para o senhor botar na rádio, pegar o locutor da hora,
ler, para convidar umas 10 ou 12 pessoas, entre mulheres e homens, para vir aqui no cartório eleitoral para acertar o título de eleitor. Está faltando documento, está com o nome errado, não sei o que tal. Então eu queria que divulgasse. O senhor pode mandar, doutor, manda que eu vou pedir o locutor Era eu o locutor da vez, eu que estava falando. Aí chegou o office boy dele lá, atravessou a rua, né? O fórum aqui, a rádio aqui, atravessou a praça. Estava lá na rádio, né? Aí entregou, o doutor Rivaldo mandou entregar o doutor Luiz. Aí só, passa para o locutor, dá por causa do Augusto. Aí enfiou naquele buraquinho, né? Que tinha, né? Aí peguei, eu olhei, ele já ficou amarelo, e não deu para ler tudo, né? Aí, meu pai, veio logo meu pai na cabeça, né? Não leia coisa de improviso, mas eu tive que ler. Aí eu peguei, acendeu a luz verde, aí eu estou recebendo aqui a comunicação do cartório eleitoral, assinado pelo meritíssimo juiz de direito, doutor Rivaldo Pereira Santos, umas pessoas que têm que comparecer lá para acertar lá a documentação do título de eleitor, para poder votar nessa eleição, não sei o que e tal. Então, preste atenção, vai a relação. Eu estava sério, né, na hora. Aí comecei a ler. Daqui a pouco peguei e falei, Antônio Sardinha. E eu, deu uma risada. Aí daqui a pouco veio embaixo, sem mentira nenhuma, 1, 2, 3 de Oliveira 4. Aí eu dei uma gargalhada. Aí o operador, só Zé Maria, o operador já morreu, coitado, meu, de tanto beber. Fechou o microfone logo, pum, acendeu logo a luz vermelha, tirou logo do ar. Doutor Rivaldo falou, ligou logo para a rádio, ô, doutor Aloysio, quem é esse locutor que está falando aí, que está de brincadeira? Isso é troço sério e não sei o quê. O que houve, doutor? Ele está rindo. Isso, Carlos Augusto. Aí mandou me chamar. Ele, pode ser que eu vou providenciar, doutor. Aí me chamou. Ele fez assim, ele tinha um braço grande, um braço forte. Deixei lá bem, puxou. O que foi, doutor? Porra, você vai rir. Doutor Rivaldo Pereira Santos, juiz de direito, manda um documento para você rir. Ah, mas tenha paciência, olha aqui. Antônio Sardinha, 1, 2, 3 de Oliveira 4. Isso é nome de gente? Ah, eu tive que rir. Ah, eu vou ter que penalizar você. Ele mandou eu penalizar você. O senhor vai me mandar embora? Não vou te mandar embora, não. Não. Mas vou te suspender 7 dias. A partir de amanhã você está suspenso 7 dias. Fiquei em casa 7 dias. Ih, meu pai ficou bravo pra cacete. Você tem outra história que você me contou também, que é muito interessante, que também foi uma bronca. Operar com os pés? Operar com os pés. Pois Como é que foi isso? Isso já foi no final dos anos 59 para 60. Aí apareceu o Zarif, em 57, 58. Edmo Zarif. Edmo Zarif. Que ficou famoso pelo Brasil, Zil. Morreu também. Bibi morreu. Moisés Moraes Filho chegou lá em 58. Rosenberg também chegou em 50 e pouco. Aí o Rosenberg falou assim, você opera com os pés? Não sei por que ele se cismou de falar isso. Você opera com os pés? Eu opero. Eu quero ver você operar com os pés. Não, tirei o sapato. Não tinha tênis na época, não. Era sapato mesmo. Tirei o sapato, aí me deitei assim, peguei com o dedo assim, o picape, o picape era grande assim, era manual. O picape, para quem não sabe, era antigamente as rádios vitrolas, toca-discos, usavam isso. E hoje está aí, hoje está no retrô aí, tem de volta, eles estão vendendo aí, os aparelhos, sim. Para quem tem, eu mesmo tenho mais de 100 bolachas em casa, tem mais de 100. Botar com a mão direitinho. Se botar com a mão. Aí eu batei, aí eu comecei a operar com os pés. Ih, foi uma confusão danada. Quase que eu fui mandado embora por causa disso. Também se operar com os pés, né? Operei com os pés. Aí ligava
a chave do locutor, porque tinha uma chave e tinha o volume para você. Eu já botava no volume certo, né? E levantava a chave, desligava. Quando ia o cara falar, eu só abaixava. Para perder tempo, né? Mas que mania, mas que maluquice deu de você operar com os pés. Mas aí o Rosenberg, conhece o Rosenberg? Conheci o Rosenberg, está vivo, né? Está vivo ainda. O Carlos Rosenberg tá, não está? Não é o Carlos Rosenberg? Não sei. Eu acho que tá, eu encontrei com ele eu não tenho certeza se está vivo, curvado. não. Eu não tenho, não. Eu acho que não tenho certeza, não. Estou falando uma coisa que eu não sei. Carlos Rosenberg. Eu acho que não sei, eu não sei se está vivo. Não. Ih, mas ele ria pra cacete. Mas o doutor Luiz ficou sabendo. Ficou sabendo. E aí, como é que foi? Como é que ele ficou sabendo? Não me suspendeu, não. Mas você da pá virada. Mas como é que ele ficou sabendo dessa história? Hein? Ele viu? Ele não viu, não. Eu acho que ele não viu, não. Se ele visse, ele mandava embora. Mas não viu, não. Ele viajava muito para Niterói. Ele tinha uma família em Niterói, né? A irmã dele, Maria Chaves de Moura. Morreu também. Bem, mas não me mandou embora, não. Mas eu era garoto, rapaz. Eu tinha 18 anos, 19. Isso. Eu era garoto. Tudo era farra, né? Era tudo da farra. Mas a rádio tem uma saudade. Isso aí, vamos falar agora, a gente já está chegando nos últimos minutos, né? Isso aí. Vamos falar da importância da rádio na sua vida, que marcas ela deixou. Porque você fala com tanto entusiasmo, como é que ela foi quão importante ela foi na tua vida? Ela foi muito importante na minha vida sentimental, na vida pessoal, coisa íntima. A minha princesa me conheceu através da rádio. Isso aí é interessante, essa história, né? Você pode contar como é que a sua falecida esposa te conheceu? Como é que ela começou a lhe amar? Ela se apaixonou pela minha voz. É coisa inusitada, né? Coisa impressionante. A obra de Deus. Eu só posso dizer isso. Aliás, tudo é obra de Deus. Nada acontece sem o conhecimento e a permissão de Deus. Isso aí o acaso não existe. Mas aí fala dessa da rádio, que tem uma importância sentimental para você, né? E da sua vida também. Eu estava apresentando, não foi no programa Você Quem Manda que ela foi lá na rádio me conhecer, não. Foi na repetidora musical das 9 horas da manhã. Tocava uma música, a pessoa telefonava, pedia para repetir, a repetidora, né? Aí a gente botava os nomes, tosse para rodar lá, que caía, saiu Marta. Eu oferecia um livro de receitas, de doces e de comida, de culinária, encadernado, a autora eu não me lembro, um livro grosso assim, espetacular, encadernação bonita, bacana. Aí eu falei, Marta, você foi sorteada, você vem a partir de amanhã, a tantas horas, vem buscar, traz um documento seu e vem buscar o livro que você ganhou. A Marta era ela. Ela usou pseudônimo de Marta, o nome dela era Ângela da Penha, depois passou a ser amigo Freire porque casou comigo. Mas... Ou seja, ela ganhou um sorteio. Hein? Ela foi sorteada para ganhar um livro. Ganhou um livro, foi lá buscar. Aí chegou lá, eu sou a Marta. Falou com o Zé Maria. O Zé Maria era meu fã. O Carlos Augusto, o Carlos Augusto está? É aquele rapaz ali, está rodeado de garota ali. Eu estava rodeado porque eu estava tomando nota das músicas que eu ia selecionar para amanhã, para o dia seguinte, né? Eu estava rodeado de meninas. Elas iam lá na rádio para pedir para ia para pedir, telefonava. Aí, fala com ele que Marta veio buscar um livro. Ele está esperando, ele está com um livro lá. Pode ir lá. Aí ela chegou toda acanhada, toda mansa, coitada. Chegou assim e falou assim, eu sou a Marta. Marta, muito prazer. Eu nem pedi documento. Você virtual. Olha, obra de Deus. Eu tinha que pedir um documento. Cadê a sua identidade? Para conferir. Eu nem pedi. Entreguei o livro a ela. E ela... Aí virei para as outras meninas, continuei conversando. Eu nem notei ela, rapaz. Honestamente, isso é uma falha minha. Mas não sei o que houve. Aí ela veio, viu? É o Carlos Augusto aí.
o Zé Maria, hoje é meu fã, aí ele falou assim, ele sai que horas? Ele sai às 6 horas. Ele tem telefone? Ah, tem telefone. O telefone da mãe dele, 3035. O moleque sabia tudo da minha vida. É meu fã mesmo, o garoto. Ele tinha uns 13 anos. Ele foi ser office boy quando eu comecei. Mas morreu de tanto beber, coitado. Morreu de tanto beber. Aí me deu o telefone. Aí a Lazinha tomou nota. Carlos Augusto, telefone 3035, a partir das 6 horas. 6 horas, ele mora onde? Ele mora aqui do lado, aqui, na rua Farinha Filho, número 5. No apartamento do quarto andar, no 28. E ela ligou para mim. Ela tinha um telefone. O telefone dela, não me lembro. Não me lembro o telefone. Eu não ligava para ela. Eu não sabia o telefone dela, porque ela não podia ligar para mim. Porque era ela separada. E mulher separada nos anos 60, meu filho, era uma coisa terrível. Até hoje ainda é. Discriminada, humilhada. Eu lembro que era garoto. Perseguida, era uma coisa horrível. Era uma injustiça danada. As mulheres, muitas vezes as mulheres tinham que separar dos maridos, que eram violentos. Pois é, ela apanhava, o marido batia nela. E ainda ficava com esse estigma, né? Que mulher assanhada era safada. Pois é. Aí ela ligou para mim naquela noite. Quando foi assim umas 6h05, eu já estava entrando em casa, né? Aí minha mãe tocou o telefone, mamãe atendeu. Alô, quem fala? Aqui é 3035. O Carlos Augusto está? Ah, está chegando. Quem quer falar com ele? Acho que é a Marta. Ah, é o homem do cozido. Você lembra do homem do cozido? Não. Aquele, na Rádio Mariquim Veiga tinha um programa de um cara, um comediante baixinho. Não conheço, não lembro. Não. Zé Trindade? Ah, o Zé Trindade, claro. Era um baixinho? Eu lembro, Zé Trindade é muito engraçado ele. Ele fez muita chanchada. Ele fez muita chanchada nos anos 50. Isso aí. Aquela chanchada da Atlântida. Minha mãe me chama. Você é o homem do cozido. Aí o Carlos Augusto, a Marta está no telefone. Aí eu ficava 3, 4 horas no telefone com ela. Isso durante 6 meses, todo dia ligava. Mas eu quero o seu telefone, eu não posso te dar. Quando eu puder, eu ligo para você, eu falo com você. Aí eu disse, mas quando é que eu vou te ver? Eu te conheço. Ah, você me conhece? Então eu fui na rádio apanhar o livro, e eu não lembrava da cara dela, fiquei embananado, rapaz. Aí eu falei assim, eu não lembro direito como é que você é, não. Não lembra, não? Olha, eu vou aparecer sábado com uma saia preta de veludo, com a blusa branca. Eu sou loura. Eu e minha mãe vou estar ali no Melis Magazine. Ouviu falar no Melis Magazine? Claro, sim, o Melis Magazine. Era embaixo, ali embaixo. Isso, ali, logo Isso, no Edifício Melis Magazine existiu até, não tem muito tempo. Depois derrubaram o edifício e fizeram outro. Aí, que hora que você vai vir? Ah, tantas horas. Ela falou a hora lá. Aí eu fiquei curioso para ver. Aí eu saí de casa, fiquei tem um poste de luz assim, né? Tinha uma bomba de gasolina de frente, o Melis Magazine tinha uma bomba de gasolina. Não lembro disso. Tinha uma bomba de gasolina, aí encostei na bomba, fiquei olhando, e aí olha assim, saia azul, preta de veludo, camisa branca. Só tô com meu tempo acabando, hein? A camisa branca, blusa branca, loura, mas é muita areia pro meu caminhão. Aí ela olhou assim, piscou o olho para mim, já é ela mesmo. Aí foi quando eu saí da rádio. Isso aí foi uma grande lembrança para você, Samir. Isso aí. Isso eu devo à Rádio Friburgo. Então. A gente está chegando aí já no finalzinho, né? O programa tem 1 hora só, já estamos no minuto 58, né? É isso aí. Tem que lembrar, você falou sobre a questão que a Rádio Friburgo, durante muito tempo, ela era muito usada, até hoje ainda se usa, né? Mas durante muito tempo as pessoas não tinham internet, não tinha nada disso, telefone era poucos que tinham, então ela era muito usada para mandar recado.
Isso. Então, eu lembro quando eu era garoto, era recado de velório, ó, faleceu fulano. Isso. Esse tipo de recado da justiça, né? Isso. Porque a rádio eu pegava em tudo quanto é canto de Friburgo, né? Então ela era usada muito, era um meio de comunicação, mas digamos de utilidade pública. De pública, utilidade porque pública. Era muito comum isso, né? Ah, fulano está aqui esperando não sei quem, ciclano no... O Hospital Santo Antônio está precisando de sangue. Era um meio... isso aí. Continua sendo. Mas na época era um dos poucos. Porque os jornais eram semanários, né? Eram semanários, os jornais da cidade. Era a Paz. A Paz, a própria Voz da Serra. A Voz da Serra. E eles eram semanários, né? Saía normalmente Uma vez aos sábados. uma vez por semana. E não nem tinha... todo mundo lia. Teve que não sabe ler. Não sabia, muita gente analfabeta. Então não a sabia. rádio era o meio de comunicação mais de rápido. utilidade pública, né? utilidade Avisar. Então era muito útil, continua sendo muito útil. Quem pensa que a rádio morreu, a rádio está mais viva do que nunca. Agora a rádio moderna eu não sei. Moderna, mas continua assim. Se você quiser entrar, eu já te mostrei até. Você entra no aplicativo, você está ouvindo a rádio. Isso aí para você que é fácil. Não. Você manja muito desse negócio. Mas eu tive com o Gueninho outro dia na rua. Ele falou, ô, Caldo Gonçalves, vai lá na rádio, eu vou te entrevistar. Vai sim, olha só, o papo gostou, nós chamamos aqui. Mas tem que ir. Ô, William, obrigado, tá? Samir, eu te agradeço muito por você vindo aqui, até ali, você eu te agradeço a você, a sua gentileza. Você é um irmãozão, graças a Deus. A minha princesa está aqui do meu lado. Estou prestando homenagem a ela, graças a Deus. Muito obrigado mesmo. E homenagem ao Aloysio de Moura, meu grande amigo, um grande parceiro, embora mais velho do que eu, muito mais sábio do que eu, mais inteligente, mas ele gostava de mim, gostava. Eu sei, depois das suas artes ele não gostava. Bem, a gente está chegando ao final. Nesse programa que eu sempre falo, que é o programa dos que eu tenho muito mais prazer de fazer, é falar da Nova Friburgo que deu e vem dando certo. Eu canso de dizer, a gente sabe que a nossa cidade tem, como qualquer cidade, muitos problemas, né? Tem mazelas, tem tudo, mas diferente, eu lamento que aqui em Friburgo mesmo, hoje estava uma senhora falando comigo, eu ouvi aí de um ex-vereador que tem um programa, mas ele fala o tempo todo, só fala das desgraças. Eu sei que as desgraças existem, claro, a gente não pode escondê-lo debaixo do tapete, mas nossa cidade tem muita coisa boa. A nossa rádio Nova Friburgo FM é uma dessas coisas boas. E conversar com um amigo que viveu lá, que histórias gostosas ele contou. Eu talvez nem a própria rádio saiba do que ele contou aqui. Então serve esse pensando, de repente, até para um banco de memória da própria rádio. Porque ele contou fatos aqui que, de repente, a memória da rádio nem tem. E eu tive o privilégio de entrevistar um personagem que chegou lá quando a rádio tinha apenas 6 anos, era uma criança ainda. E homenagear essa rádio querida de todos nós, e ao mesmo tempo prestar uma homenagem a esse querido amigo e irmão. Eu sabia que ele faria um programa saboroso, eu tenho certeza que vocês que assistiram até aqui gostaram, que voltaram no túnel do tempo, como diz o nosso querido Rogério Albertini, tá bom? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês.